Um senador aí está dizendo que tentaram obrigá-lo a gravar em segredo uma conversa com Alexandre de Moraes. É um plano maligno do Cebolinha, assim, né? Então o senador iria lá, sentaria com o Xandão, aí pergunta assim: Xandão, é verdade que você atropela a Constituição? E muito hipoteticamente o Xandão diria assim: sim, senador, eu contrario a Constituição. Aí eles pegariam essa gravação, jogariam nas televisões aí e falariam: olha lá, o Xandão não respeita a Constituição, a eleição não valeu nada, entendeu? E dariam um golpe. Essa é a história que está sendo contada, né? E é mais uma pecinha aí no quebra-cabeça golpista que a gente está tendo que montar. Vamos para as nossas informações aqui. O senador em questão é o Marcos Duval, ele é do Espírito Santo e ele parece ser uma pessoa meio ansiosa, meio impaciente, e isso eu tenho em comum com ele. Porque ele foi lá, contou para a Veja toda a treta, como convidaram ele para dar o golpe, o que disseram, tal. Mas aí antes da matéria sair, ele vai avisar que a matéria vai sair. Ele fez um vídeo nas redes sociais dele. Aí o que a Veja fez? Adiantou a matéria. Algumas fontes são melhores que outras, né, amigos jornalistas? Então, é o caso aqui do jornalista que foi furado pela própria fonte. Doideira. Marcos Duval lá. Quando me chamava de bolsonarista, o senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Pois é, então ele foi lá, falou com a Veja falou, vamos publicar na sexta-feira. E na quinta, ele adianta o cerne, o núcleo do conteúdo, que é o Bolsonaro me convidou para dar um golpe de Estado. Né? Essa história teve várias reviravoltas, a gente vai abordar isso nos mais diversos cortes aqui no canal. Né? Fato é que, como eu disse, a Veja se viu obrigada a adiantar a publicação. Saiu na quinta-feira. Marcos Duval sobre pedido de Bolsonaro. Fiquei assustado com o que vi. Senador diz que o plano do ex-presidente era flagrar o Alexandre de Moraes em alguma inconfidência e usar o material como argumento para anular as eleições. E aí, gente, como tudo parte, toda essa história aqui, ela tem como ponto de partida essa conversa entre ele e os jornalistas da Veja, a gente vai ter que ler. Eu sei que não é a atividade preferida de todo mundo, né? Mas não tem jeito. Às vezes não tem jeito. Olha lá, ó. Diz o Duval para Veja, gravar o ministro por si só pode ser um crime, mas não é golpe. A ideia era que eu gravasse o ministro falando sobre as decisões dele, tentar fazer ele confidenciar que agia sem observar a Constituição. Aí, com essa gravação, o presidente ia derrubar a eleição, dizer que foi fraudada, prender o Alexandre de Moraes, impedir a posse do Lula e continuar sendo presidente da República. Eu fiquei muito assustado com o que eu vi. O presidente disse tudo isso? Disse. Vou repetir. O presidente disse tudo isso? Disse. Pois bem, o cara, horas depois, deu uma coletiva para dizer que não, o presidente não disse tudo isso. Foi um outro deputado que estava na sala, estava na reunião, que disse tudo isso enquanto o presidente ouvia. Então é tudo muito esquisito. A gente tem muitas indas e vindas nessa história. Quem é o tal deputado que eu mencionei? Olha lá, ó. O senhor sempre foi um aliado do ex-presidente. Ficou assustado por quê? Com esse convite para o golpe, né? Aí o Marcos Duval diz que ele é um parlamentar que representa o espectro político de direita e o presidente nunca mostrou qualquer intenção de atuar fora das quatro linhas. A relação do presidente com o deputado Daniel acabou ficando muito próxima. Deputado Daniel Silveira. Opa, é desse deputado que a gente está falando. Ó. Principalmente depois que o presidente concedeu a anistia pela condenação daqueles processos do Supremo. Sei que o Daniel troca muita informação com o presidente e talvez isso tenha influenciado de alguma maneira, né, o que aconteceu. O Daniel disse que eu ia salvar o Brasil e aí o presidente repetiu. Beleza. Então, essa é a primeira versão que ele conta da história. Né? O presidente disse tudo isso? Disse. E foi influenciado pelo Daniel Silveira. Mas foi o presidente que disse tudo isso. Depois ele mudou. Né? Por que o Duval, cara? Essa é uma pergunta importante, né? De todos os senadores que você pode convidar para sentar na mesa do Alexandre de Moraes, gravar o cara em segredo e daí expor, por que escolheram ele? Né? A Veja pergunta isso. E ele responde, olha lá, ó, que muitas vezes se perguntou a mesma coisa, né? Mas que ele tem uma ligação com o ministro Alexandre de Moraes.
né? Porque quando ele era secretário de Segurança de São Paulo, quando Alexandre de Moraes era secretário de Segurança de São Paulo, o nosso amigo aí, o Marcos Duval, ele era, nosso amigo cacete, pô, ele era consultor na área de segurança pública. Então ele ia lá e ia dar consultoria, entendeu? Para as polícias que estavam sob o comando do Xandão naquela época, né? E ele conclui, ó, que ele e o Xandão não são íntimos, mas têm um excelente relacionamento, né? Então, em função desse excelente relacionamento, eles incumbiram o Marcos Duval de entrar lá no gabinete do Xandão e gravar o cara, né? É só disso que me diz, que porque a história vai, a história volta, uma hora o Bolsonaro disse, outra hora o Bolsonaro não disse. Tem elementos, assim, factuais, provas, para além de depoimentos? Porra, tem um print aí, ó, que o Duval disponibilizou. No print, o Daniel Silveira manda para ele uma mensagem no Telegram, dizendo o seguinte, ó, tivemos pouco tempo, não passei o que entendo como diretriz, né? Já tenho escutas usadas pelas operações especiais, tenho veículo receptor que pode imediatamente reproduzir além da gravação e essa operação ficar restrita a um círculo de 5 pessoas. 3 estavam sentados hoje conversando juntos. Se aceitar a missão, parafraseando o 01, salvamos o Brasil. Será que o 01 então participou dessa conversa sobre golpe? Vamos saber em algum outro corte aqui, como é que o Flávio Bolsonaro se relaciona com essa história. De qualquer forma, tá aqui o básico, né? Um senador foi convidado para ajudar a tramar um golpe. No começo ele disse que o convite partiu do próprio presidente da República, depois ele disse que o convite partiu de um deputado na presença do presidente da República. E a minha pergunta para o Anderson vai ser a seguinte: a segunda versão melhora as coisas para o Bolsonaro, Anderson, que está nos Estados Unidos, longe das leis brasileiras e das tais 4 linhas? Primeiro que está parecendo aquele jogo Carmen Sandiego antigo, que ela ia correr atrás do criminoso, o criminoso ia mudando de país, né? Porque primeiro encontrou uma minuta, aí ele está nos Estados Unidos. Agora encontrou uma conversa que realmente é muito estranha, no mínimo. Ele agora está falando que ele é mais cidadão italiano do que qualquer outra coisa. Então ele vai mudar de novo. Então isso é muito sério. A gente nem esclareceu ainda a minuta e tem uma conversa. E outra coisa, né? Esse golpe contra o Xandão, ele tá parecendo um pouco ou uma mistura de Cebolinha da Turma da Mônica com o Plano Infalível, com o Pink e o Cérebro. Vamos conquistar o mundo. Né? Uma coisa estranha, mas que tem que ser apurada no rigor da lei, porque, olha, eu vou te dizer uma coisa, mas que reunião, hein? Só pessoa do bem, só a família brasileira do bem. Daniel, esse Duval, e agora, quem mais faltava nessa reunião? Olha... Que rolê! Uma reunião que rolê, rapaz! Que rolê, rapaz! Outra coisa que eu queria te chamar, imagine, como que é a conversa deles? Você pode vir aqui em casa que a gente tá pensando em dar um golpe? Ah, não, acho que não dá, que eu tava resolvendo um outro golpe ali. Olha as reuniões, né? As reuniões bem tranquilas. Sabe? Vamos dar um golpe amanhã à tarde? Não dá, marquei o barbeiro. Amanhã não dá. Com uma naturalidade incrível. Amanhã tem um jogo. O Estado está banalizado no Brasil. Isso, até isso banalizaram, até o golpe de Estado. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo, até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver
e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.